note bem, a tendência quase incoercível da mente humana é ela se refugiar na banalidade, tá certo? Para evitar os grandes dilemas, os grandes conflitos. Não é isso? Então, quer dizer, o sujeito se fazer de pequenininho, se fazer de inocente, para fingir que ele não sabe o que está realmente em jogo na sua vida. Particularmente, vamos dizer, na cultura brasileira, isto é um dos elementos mais permanentes, de maior peso, de maior impacto na mente das pessoas. Quer dizer, se você se preocupa com qualquer coisa que vai além do seu estômago e do seu bolso, você já começa a ficar angustiado. Então o que você faz? Você se refugia no estômago e no bolso, tá certo? E recusa qualquer preocupação acima disso. Isso aí é, de fato, o medo da responsabilidade da existência. E esse medo impede que as pessoas cheguem à maturidade. Eles ficam numa perpétua estado de puerilismo moral, intelectual, espiritual, etc, etc. E, graças a esse puerilismo, não são capazes de avaliar as suas próprias ações cotidianas. Quer dizer, fazem coisas horríveis, mas sentem que são perfeitamente inocentes. Esse tem um caso específico, vamos dizer, um caso crônico, daquilo que o Igor Caruso chamava repressão da consciência moral. Quer dizer, você sufoca a consciência moral e você se refugia na noção de que você é apenas um bichinho, apenas uma criancinha, né? E de que tudo mais, você, numa espécie de afetação de falsa modéstia, né? Não, esses problemas são demasiado elevados para mim, eu só tenho que me preocupar aqui com as minhas coisinhas, né? No fundo, isso aí tudo é simples medo da responsabilidade da existência. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária, né? O Denis Marquesani, que é um rapaz que há anos vem fazendo um trabalho maravilhoso, ele tem feito um recenseamento de tudo que eu escrevi, falei em entrevistas, aulas, etc., desde que eu comecei a ter alguma atuação pública. E ele tem, de fato, uma bibliografia mais completa do meu trabalho até hoje. É uma coisa esplêndida o que ele está fazendo. E ele viu lá na página do tal do Luiz Pontual, que é um sujeito, é um guénoniano, um homem da tradição, segundo ele diz, e tinha lá a bibliografia do René Guénon, e o Denis, com toda boa vontade, informou, olha, está faltando aí na sua lista das traduções do René Guénon, está faltando uma tradução da Metafísica Oriental que foi feita pelo Olavo de Carvalho, né? E daí o tal do Pontual ficou brabíssimo com ele, né? Escreveu um monte de coisa, disse, não vou botar essa tradução aqui, porque essa tradução está uma droga, e esse Olavo de Carvalho não presta, é uma figura tenebrosa, sinistra, não sei o quê, blá, blá, blá. Ficou brabíssimo. O Denis passou, evidentemente, perplexo, né? Dentro da reação histérica do sujeito, passou a carta para mim, dizendo, o que você acha? Né? Daí eu não vou levar esse Pontual a sério, eu conheço a figura há muito tempo, é um tipinho ridículo. Botei umas piadinhas lá na minha página, né? No dia seguinte aparece o Pontual indignado de que o Denis Marquesani tivesse contado para mim. Quer dizer, veja, eu estou contando isso só por a indignação do Pontual com o Denis era totalmente sincera. Você vê que ele estava bravo mesmo. Onde já se viu, ele foi fofocado em mim para o Olavo. Tá? Ou seja, ele acredita que ele tem o direito sacrossanto de falar mal da pessoa pelas costas, sem que o sujeito jamais fique sabendo o que ele falou. Então, você vê que isso é um nível de moralidade extremamente baixo. Tá certo? Uma criança tem que saber que não se fala das pessoas pelas costas, que você nunca pode falar pelas costas algo que você não diria na cara da pessoa. Eu aos 8 anos de idade, eu sabia disso. E esse seu Pontual, que já está virando quase mestre espiritual, ele ainda não aprendeu isso, quer dizer, não passou da fase de educação doméstica. Não digo que ele seja culpado disso, porque isso é um problema crônico no Brasil. E as pessoas não têm, vamos dizer, a noção da responsabilidade moral elementar. E partindo, então, vamos dizer, dessa base muito... Então, como é que uma pessoa, vamos dizer, que se ocupa de assuntos tão elevados e tão complexos, pode ser moralmente tão tosca? Eu digo, mas isso aí é comum no Brasil. E isso vem justamente desta cultura da insignificância, esse apego à insignificância. Tá certo? E esse apego à insignificância é totalmente defensivo, é uma coisa como se fosse anestésica,
para a pessoa não ter que se confrontar com as grandes responsabilidades morais da vida. Em suma, para evitar ter sofrimento moral. Mas acontece o seguinte: o sofrimento moral é a parte mais elevada e mais bonita do ser humano. O ser humano, praticamente, ele só se distingue dos animais porque ele tem capacidade de ter sofrimento moral, ele tem a capacidade de imaginar ações possíveis que ele poderia, né, realizar e de se horrorizar perante elas. Ele tem a capacidade de se negar a si mesmo, tem a capacidade de ficar com horror de si mesmo, só em imaginação. Você se imagina fazendo certas coisas e você tem horror daquilo. Não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo. Quer dizer, você na sua total solidão, né, você se confronta com a possibilidade do mal, a possibilidade da exteriorização do mal que existe na sua imaginação, e você recua, e você se policia, você tenta melhorar. Isso é a parte mais importante do ser humano. Inclusive, vamos dizer, para o exercício da filosofia, a pessoa que não se aprimorar nisso aí, a pessoa que não buscar isto, jamais entenderá o que é filosofia. A filosofia, não esqueçam isso, a filosofia com Sócrates, ela começa como filosofia moral e filosofia política. Ela não começa como metafísica, como lógica, como teoria do conhecimento, como nada disso. Ela começa como filosofia moral e política. Ou seja, ela começa como um apelo do filósofo à responsabilidade moral e cívica das pessoas. Né? É curioso que, a partir da década de 90, por exemplo, entrou em moda no Brasil o negócio da ética, né? Mas todo mundo procede como se a ética fosse uma coisa que deve ser só para os políticos. Quer dizer, o cidadão que critica o político, ele não precisa ter ética nenhuma. Ele pode ser mentiroso, embrulhão, ele pode ser um fofoqueiro dos diabos, está entendendo? Então a ética se torna assim, um porrete para você bater na cabeça dos outros. Ora, você imagina uma pessoa moral, com esta formação moral, com essa composição moral, né, estudando filosofia e querendo discutir com Platão, com Aristóteles, com Leibniz, ou com René Guénon, que seja. Tá entendendo? O que vai se formar aí é uma monstruosidade, é um monstrinho. São figuras disformes. Entendeu? E o Brasil está cheio dessas figuras disformes. Praticamente toda a nossa intelectualidade falante é constituída dessas pessoas, que não tem a mais mínima consistência interior. Tanto não tem consistência interior, que no Brasil, né, em geral, se cobra das pessoas uma espécie de coerência lógica impossível. Quando eu digo consistência interior, eu estou dizendo, consistência interior é consciência dos elementos contraditórios que se agitam dentro de você, consciência das suas diferentes possibilidades de ação, né, consciência da multiplicidade de impulsos em luta dentro de você, consciência das alternativas. Né? Se fosse possível nós termos a coerência de um livro de lógica, não haveria nada disso. Quer dizer, a coerência de um ser humano não é a coerência de um tratado filosófico. Tá certo? É, vamos dizer, a consistência das atitudes pessoais na luta da alma consigo mesma. Quer dizer, então, não é uma coerência linear, é uma coerência opositiva, uma coerência dialética, extremamente complexa e extremamente dolorosa. Tá certo?